Agora é hora de entrevista. A gente já está recebendo aqui no estúdio o Danilo Marques, ele que é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. Inclusive, ele vai falar com a gente sobre os critérios, né, que estão sendo utilizados pela instituição para a aplicação da política de cotas, né? A gente tem a informação que, inclusive, né, somente na primeira etapa do sistema de seleção unificada, do SISU, 1.187 autodeclarações de candidatos às vagas de cotas foram analisadas, né? E conversando em off aqui com o Danilo, ele disse que esse número já dobrou, né? Até mais do que isso, porque já teve a segunda fase também. Danilo, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Mobiliza. Você disse que já passou esse número, né? Que essa demanda realmente é muito grande e precisa ter esse rigor, né? Esse critério realmente para que essas vagas elas cheguem a quem de fato tem direito a elas, né? Seja bem-vindo. Perfeito. Boa tarde, ouvintes. Exatamente, a gente tem em média na Universidade Federal de Alagoas uma entrada de 5.400 estudantes por ano. Isso varia de acordo com o ano. Durante a pandemia a gente teve uma baixa por várias questões, né, que a gente já conhece muito bem pelos impactos da pandemia. E desse número, é importante a gente frisar que 50% das vagas, ali em torno de 2.500, 2.400, variando, né, é para atender a demanda da reserva de vagas para a lei de cotas. E dentro disso você tem várias demandas, né, que é um recorte de porcentagem que foi atualizado agora, com a atualização da lei. Quais são os públicos que têm direito a esse perfil, que tem esse perfil, né? Tem direito às cotas? Perfeito. A gente tem a demanda do recorte social, que são estudantes de escolas públicas, né? Com 100% do ensino médio concluído em escolas públicas. E aí você tem a demanda dos PPIs e não PPIs, ou seja, você tem a cota social para estudantes de escola públicas que não precisam se declarar negros, pretos ou pardos, ou indígenas e quilombolas, né? A gente tem essa porcentagem. Aí você tem a porcentagem dos negros, pardos indígenas, pretos e pardos, desculpa, os indígenas e os quilombolas, que é uma porcentagem maior dentro desse recorte de 50%. E também a gente atende, né, as pessoas com deficiência, que são as chamadas demandas do PCD. Então, existe um fracionamento desse recorte de vagas. Tem um cálculo, né? Tem uma matemática exata para distribuir, né? Isso. E aí o candidato ele pode migrar de uma cota para outra. Então, por exemplo, se ele não for reconhecido ou se ele não conseguir comprovar seu pertencimento étnico, no caso do indígena, do quilombola, ou se ele não for reconhecido enquanto uma pessoa negra, ele passa para ampla concorrência, né? Então, de uma forma que a gente consiga resguardar os direitos de todos os candidatos e candidatas. Ô Danilo, eu queria que você falasse o seguinte, porque tudo parte de uma autodeclaração, né? E a gente sabe que, infelizmente, a gente vive uma cultura em que algumas pessoas elas querem levar algum tipo de vantagem, né? Elas querem, de repente, ter acesso a algo que não é direito delas. Eu percebo que a UFAL ela se organizou, né, ela se estruturou justamente para ter critérios rigorosos para identificar quem de fato se encaixa ou não nesse perfil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são esses critérios, como é analisado, no caso de quem se declara negro ou pardo, é só o tom da pele, tem mais critérios que são levados em conta também. E as fraudes, quando elas surgem, essas tentativas, eu queria que você falasse sobre o atraso, de repente, que esse tipo de postura acaba gerando, né? Perfeito. É importante a gente dizer que a Universidade Federal de Alagoas, ela já tem um programa de ação afirmativa aprovado desde 2003. Então, a gente tem um pouco mais agora de 20 anos do programa de cotas na UFAL. A gente antecedeu 10 anos, por exemplo, a lei federal, que é uma lei de quase 10 anos, né? Uma lei de 2012 para 2013. Então, a gente tem ali, através do nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, que compõe aí um coletivo de pesquisadores, que tem trabalhado nessas questões já há 2 décadas. E aí, nesse sentido, a gente nunca imaginou lá atrás, quando as cotas foram criadas na Universidade de Brasília, depois na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a UFAL é a terceira, né, que pessoas que não são sujeitas de direito da política iriam se declarar pessoas negras, né? Então a gente começou a identificar muitas fraudes, pessoas loiras, que não são pessoas negras, né? Se declarando para entrar em medicina, em direito. Então, nacionalmente,
os núcleos de estudos afro-brasileiros, eles perceberam a necessidade de criar um mecanismo de aprimoramento da política, que hoje a gente chama de Comissão de Heteroidentificação, que é composta por profissionais especializados com formação na temática e que atende resoluções nacionais, né, do Estado e também as resoluções internas da nossa universidade. Então, é composto por professores, técnicos administrativos e estudantes que passam por uma formação contínua. E qual é o critério da Comissão de Heteroidentificação? É resguardar que essas vagas reservadas pela lei de cotas, elas sejam de fato ocupadas pelo aquilo que a gente chama de sujeito de direito da política. Então, no caso dos indígenas e quilombolas, eles apresentam documentações das lideranças das suas comunidades ou a documentação dos organismos oficiais, que no caso dos indígenas é a FUNAI, e no caso dos quilombolas é a Fundação Cultural Palmares, que aí você tem toda uma documentação oficial, né? No caso dos negros, que engloba os pretos e pardos, a gente, além da autodeclaração, esses estudantes eles passam pela Comissão de Heteroidentificação, que é composta por pessoas diversas, né? Então, você tem pessoas negras, pretas, pessoas negras pardas, pessoas brancas, mulheres de Alagoas, de fora de Alagoas. Então, tem um critério de diversidade muito importante que vai analisar o fenótipo do candidato. Não é somente o tom da pele, né, que Exato. é levado em conta, né? Exato. Então, a gente analisa o conjunto. Então, por exemplo, eu sou um homem negro pardo. Dentro das características fenotípicas, eu tenho um conjunto, um nariz mais largo, uma pele parda, um cabelo cacheado. As pessoas pretas têm a pele mais retinta, o cabelo crespo, né? Elas também são submetidas a esse procedimento, só que a gente tem hoje, né, um fenômeno que se nacionalizou, que é muita gente que se bronzeia na praia, que faz bronzeamento artificial. Teve candidato a prefeito numa capital do Brasil, aqui no Nordeste, que perdeu a eleição a partir Em uma capital momento que tem um percentual negro que é o maior, né, entre as Exato. capitais junto com brasileiras, São né? Luís do Maranhão, E, de fato, não é possível que alguém acreditasse que essa população iria acreditar nessa balela, né? Como a gente Exato. fala, né? E a gente, como eu falei, a gente é especializado nessas questões. Então, a gente percebe muito bem quando o candidato chega com bronzeamento artificial ou tomou sol. Porque se a pele dele não é uma pele negra, ele fica vermelho. E aí Chega a isso, né? Chega a impressionante, né? Infelizmente, a fraude, ela chega a tentativa de fraude chega, né? Peruca, alguns procedimentos... nacionalmente já identificou isso, procedimentos no cabelo, algumas tentativas de alargar o nariz, Preenchimento. né? Preenchimento e Puxa tal. vida, então a gente né? analisa o conjunto, né? Existe o oposto, eu vou lhe dizer o que seria o oposto, né? Não necessariamente, mas que me veio à mente agora. Porque a gente percebe que sempre que tem um censo, a gente percebe que muita gente tem uma dificuldade de se classificar. Às vezes ela não entende exatamente, né, qual é o fenótipo dela, qual é o tom de pele dela. Existe o oposto, aquela pessoa que de repente ela teria direito a concorrer ao sistema de cotas, à política de cotas, e de repente, pela cultura brasileira, pelo que a gente percebe, ela tem uma dificuldade ainda de autoidentificação? Sim, infelizmente tem. Isso é uma consequência do racismo na sociedade brasileira, né? Inclusive, um dos nossos projetos que a gente objetiva colocar em campo aí nos próximos anos é o chamado Projeto Procotas, que a gente ir nas escolas públicas, estaduais, nos institutos federais, conversar com os estudantes, porque muitos estudantes têm direito de entrar pela lei de cotas e poucos sabem. Por exemplo, essa cota social que é do não PPI, pouca gente sabe que tem direito. O estudante não negro ele também tem uma reserva de vagas a partir da renda, né? E muita gente, principalmente jovens de 15, 16, até os 17, 18, ainda tem uma identidade racial em construção, né? Então é muito importante a gente ter projetos nesse sentido para debater e ampliar e divulgar a importância da lei de cotas para reduzir as desigualdades históricas do Brasil. Danilo, a gente já está, infelizmente, na reta final desse bate-papo, passa muito rápido. Mas com certeza as informações que você está trazendo para a gente são fundamentais e é importante que essa consciência seja gerada e que esse seja um assunto, que seja conversado, né, que ele seja debatido. E para fechar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre o seguinte, né? Quando a gente fala de fraude, quando a gente fala de alguém que fez lá um bronzeamento artificial, ou colocou uma peruca, ou tentou mudar
a sua fisionomia, as suas características para poder fraudar as políticas de cotas. A gente está falando também de uma percepção social que acaba sendo prejudicada em relação à própria política de cotas. A sociedade, de repente, acaba recebendo uma mensagem que não deveria e acaba tendo uma percepção, uma visão que é muitas vezes deturpada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É importante, porque se a gente for comparar, não chega a 5% no número geral, o número de candidatos indeferidos, né? Se a gente for comparar 1.000 e pouco a 130 que foram indeferidos, é muito pouco. Só que a gente tem que continuamente avaliar a política para a sua melhoria. Infelizmente, casos isolados, eles podem impactar negativamente uma visão mais geral da política. Então, por isso que é importante a gente fortalecer isso. Espaços como esse é muito importante para a gente fazer essa divulgação perante a sociedade, que a gente está em um momento muito importante. A gente acabou de completar 10 anos da lei. Ano passado, a Universidade Federal de Alagoas completou 20 anos do Programa de Ação Afirmativa, né, do seu programa de cotas. E esse ano é um ano muito importante porque a gente está debatendo a atualização, né, da lei de cotas para os concursos públicos em nível federal, que a partir desse mês eu acho que a mídia, a sociedade vai debater com mais atenção isso, porque a gente tem 10 anos de uma política que ainda tem muito para acontecer e para ser aperfeiçoada, né? E aí é importante entender que essas comissões de heteroidentificação, elas são mecanismos de extrema importância para a consolidação da política, que é uma das políticas mais importantes da história do Brasil, porque de fato ela democratizou o acesso à universidade pública. Então hoje a universidade pública ela tem uma presença popular, uma presença negra muito maior do que ela tinha há 20 anos atrás. Danilo Marques, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. Danilo, muito obrigado. Fica aqui já o convite para que a gente continue esse bate-papo, de repente até falando sobre essa questão dos concursos também, que a gente amplie esse debate por aqui. Fica o agradecimento e o desejo, claro, de sucesso nas atividades. Muito obrigado, a gente agradece e está sempre à disposição para o diálogo perante a sociedade, e espaço como esse é de extrema importância.